Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos a festa que no calendário está marcado para a data de ontem, sábado, a apresentação do Senhor no templo. E hoje, domingo, nós celebramos o domingo do Filho Pródigo. Então, no primeiro evangelho, nós temos um exemplo que é colocado na liturgia. Todas as liturgias nós encerramos com essa passagem: Senhor, deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa grandiosa que nós não deveríamos esquecer nunca. Deus cumpre sempre as suas promessas. Este é um homem velho, Simeão e Ana também, chamados justos, esperavam a promessa de Deus, e Deus lhe prometeu que ele, antes de morrer, veria o Salvador. Imaginemos a cena, a alegria enorme daquele velho, já prestes, está muito próximo da morte. Contempla aquele menino, Deus o segura em seus braços e faz essa oração inspirada pelo Espírito Santo: deixa teu servo partir em paz. Amados irmãos, estamos todos diante da morte. Será que nós podemos dizer também: deixa teu servo partir em paz? Porque meus olhos da fé, da esperança, contemplaram a tua salvação? Será que nós estamos preparados? Porque nós nunca saberemos a hora da nossa viagem. Mas que felicidade de Simeão e Ana, que puderam contemplar a promessa de Deus e marcaram aquele momento que a sua esperança não foi traída. Amados irmãos e irmãs, a nossa vida na terra, nós nunca saberemos se nossa vida, na hora da morte, se nossa vida valeu a pena ou não, se podemos partir em paz ou não. Portanto, é um belo exemplo de como a promessa de Deus é cumprida para a nossa salvação, para a nossa redenção, e o amor que o Senhor tem pela sua humanidade, que quer salvar a todos. Portanto, depositemos nossa esperança nesta promessa e contemplemos o Senhor em cada liturgia, em cada oração, em cada quaresma. Deus está ali diante de nós. O segundo evangelho do Filho Pródigo. Esta homilia foi preparada pelo padre Rafael, o arcipreste Rafael. Eu vou ler esta homilia por ele. E também a igreja nos coloca nesta semana preparatória da nossa Páscoa, da nossa quaresma para a Páscoa, o tema do Filho Pródigo, e diz: a ideia central deste domingo está no Evangelho, que é do Filho Pródigo. Entre as parábolas evangélicas, a do Filho Pródigo é provavelmente a mais conhecida e familiar, mas talvez não reconheçamos aonde está o centro dela. Este centro está na mudança do espírito do jovem que deixou seu pai, dissipou seus bens numa vida depravada e passou fome. Após comer farelos destinados aos porcos, decidiu voltar para a casa do seu pai. Naturalmente, a decisão do jovem de voltar e confessar ao pai que pecou contra o céu e contra ele, que não é mais digno de ser chamado seu filho, revela certamente a expressão profunda e tocante do arrependimento.
O arrependimento é algo positivo e não negativo, como escreve São João Clímaco. O arrependimento não é desencorajamento. Antes, espera atenta. Não o sentimento de estar diante de um impasse, mas de ter encontrado a saída. Não a raiva de si mesmo, mas a afirmação do seu verdadeiro eu, feito à imagem de Deus. Arrepender-se é olhar não para baixo, para suas imperfeições, antes para o alto, ao amor de Deus. Não para trás, com reprovações que nós fazemos, mas adiante com confiança. É olhar não para o que não conseguimos ser, mas para o que podemos ainda nos tornarmos pela graça de Cristo. Neste sentido positivo, o arrependimento não aparece como um ato único, mas como uma atitude permanente. Cada um, em sua experiência pessoal, pode conhecer momentos decisivos de conversão, mas nesta vida o trabalho de arrependimento permanece sempre inacabado. O retorno ao reencontro do ser deve ser constantemente renovado de acordo com o exemplo do Abba Sisoes, que diz: a mudança de espírito deve, até o momento da morte, se fazer sempre mais radical. O ato de grande inteligência tornar-se sempre mais profundo. O caráter positivo do arrependimento aparece claramente nas palavras do profeta Isaías 9:2, que o evangelista Mateus cita antes do próprio convite de Cristo ao arrependimento. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que permaneciam na região da sombra da morte. Uma luz se levantou. Tal é o contexto imediato do apelo ao arrependimento do nosso Senhor. Seu mandamento é diretamente precedido de uma referência à grande luz que brilha sobre aqueles que estão nas trevas e a iminência do reino dos céus. Arrepender-se é abrir os olhos ao esplendor divino. Não ficar triste no crepúsculo, mas acolher a aurora. Arrepender-se é reconhecer que o reino celestial está em nós. E somente na medida que aceitamos o acontecimento deste reino, que todas as coisas serão renovadas em nós. Temos diante dos olhos o amor misericordioso de Deus, mais forte que o pecado do homem, que é representado pelo filho mais novo que sai de casa. Embora a motivação de seu retorno não seja o amor ao pai, mas a necessidade de sobreviver. O fato de ter reconhecido o seu pecado, no entanto, foi suficiente para ser visto, mesmo de longe, pelo pai. Desta maneira, o gesto de retornar foi suficiente para demonstrar a iniciativa da gratuidade do amor do pai, que se adiantou no encontro, correndo, lançando-se ao pescoço do filho, cobrindo-lhe de beijos. E, entretanto, no exato momento em que o amor paterno atingiu seu clímax, pelo ritual da festa, entra em cena o filho mais velho, representando os fariseus, os escribas, e podemos dizer, nós que não reconhecemos a bondade do Pai, e que murmuravam contra o hábito de Jesus de receber e comer com os pecadores. Mas o velho representa a antiga aliança, o outro irmão, baseado na lei, enquanto o mais novo, a nova aliança, fundada na gratuidade da graça, anunciada por Jeremias e pelos profetas, e realizada pelas atitudes de Jesus, mostrando o verdadeiro rosto misericordioso de Deus. O filho mais velho representa o orgulho do fariseu no templo, desprezando o outro, considerado pecador, enquanto o mais novo se assemelha ao publicano, arrependido e justificado pela graça. Todavia, é preciso chamar a atenção para um ponto. Normalmente consideramos a figura do jovem arrependido como a figura mais atraente da parábola. Não deixa de ser. Afinal, a parábola leva esse nome.
mas também podemos refletir que o seu arrependimento não é totalmente desinteressado. Ele deseja escapar da miséria e escolhe a única saída possível, a figura do Pai, que nos coloca diante de uma ternura absolutamente desinteressada e gratuita. E neste sentido, como diz o pastor de Hermas, o arrependimento não é um acesso de remorso e de compadecimento de si mesmo. Antes, uma conversão e o recentrar da nossa vida na Santa Trindade de Deus. E que todos nós, então, possamos, arrependidos, entrar no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.